Bom, sobre Jorge Sena, penso coisas muito pouco originais. É que é um dos grandes escritores portugueses e de língua portuguesa do século XX e que nos espanta, de certa forma quase nos esmaga, sobretudo pela amplitude, a vastidão e diversidade da sua obra e pela extraordinária oficina literária e poética de que dispunha e que acho que não tem paralelo na nossa literatura, exceto, e falo dele até porque recentemente morreu e porque apresentaram os seus livros, eu lembro-me de ter dito isso, o Vasco Graça Moura, que acho que é de par com Jorge Sena, quem tem a mais poderosa oficina literária da literatura portuguesa e porventura de língua portuguesa, de pelo menos na última meia década ou mais. Bom, evidentemente eu gosto sobretudo do Jorge Sena como poeta. Durante anos andei a dizer poesia pela pátria, às vezes também dizia poesia dele, embora a grande parte foi durante a ditadura, portanto punha um certo enfoque na poesia de intervenção, que ele aliás também tem, mas designadamente o seu poema Uma Pequenina Luz Bruxuleante, que dizia, mas evidentemente também o admiro como ficcionista, sobretudo os Finais de Fogo, que é de facto uma referência da nossa ficção, e como ensaísta e crítico, e como de facto esse talento multitudinário e que na sua forma frontal de se exprimir, entre as quais obviamente está ausente querer dar qualquer aparência de modéstia. Me lembro sempre de um número Tempo e o Modo que lhe foi exclusivamente dedicado, e tenho uma entrevista com ele em que ele passa em revista todas as suas os seus múltiplos talentos, as suas múltiplas atividades, tudo o que conseguia fazer, também como professor, como tradutor, com tudo isso, e depois ele dizia qualquer coisa que talvez eu seja um monstro da natureza, como dizia, ser o Lope de Vega, logo de si próprio, e até nisso é por um lado admirável, embora algumas coisas irritantes, não é? Nomeadamente sobre o que diz sobre Portugal, mas que eu creio que era uma forma de o amar nos seus impropérios. E até também porque gosto bastante das coisas de epistolografia, li a correspondência toda dela que está publicado e acho muito interessante, embora por vezes bastante repetitiva, exatamente nessa descrição das suas múltiplas atividades e por vezes mostrando um certo superego, um ego muito forte, muito marcado. Aliás, recordo-me dessa correspondência uma coisa muito interessante de um homem muito inteligente que eu conheci e que acho que é um grande poeta, embora muito subvalorizado ou desvalorizado por algumas gerações, nomeadamente pela minha e por muitos da minha geração. Lembro do Castão Cruz, por exemplo, que era o José Régio, e numa das cartas em que o Régio, que era um homem de grande subtileza, e que aliás é daqueles a que o Sena trata com um certo distanciamento e respeito, e que o Régio, que prezava particularmente o seu teatro e achava que ele era particularmente vítima de injustiça. E a certa altura, falando disso, e salvo erro do El Rei Dom Sebastião, ele punha em evidência, eu considerava ser as suas qualidades. E depois, a certa altura, dizia assim: porque, meu caro Sena, em matéria de megalomania nós estamos bem um para o outro. Isso que era uma forma, se não fosse posto dessa forma, não sei o que é que o Jorge Sena diria. E, portanto, fundamentalmente é isso, e quero dizer que, por exemplo, no JL, no Jornal de Letras, o Sena esteve presente desde o número 1. E logo no nosso número 1, o segundo artigo, o segundo texto, depois abríamos com uma entrevista com o Zé Cardoso Pires, era um texto do Eduardo Lourenço sobre o Sena, e em que aliás recordava, salvo erro, a
primeira vez que leu poemas dele foi na antologia da Cecília Meirelles, publicada no Brasil, e publicávamos 3 poemas inéditos do Sena, 2 de 1938 e um, salvo erro, do próprio ano da sua morte, 78, salvo erro, que era homenagem a Grácia. E ao longo do tempo dedicámos imensas matérias, como não podia ser, e é uma coisa que eu tenho a certeza, é que se o Jorge Sena fosse vivo, tinha sido um dos nossos grandes colaboradores do jornal Letras, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Numa das suas múltiplas atividades, num desses múltiplos talentos e saberes, não é? Nomeadamente tradutor, põe um papel especial naquela antologia de poesia universal que ele publicou, mas sobretudo tem ligação com uma, que é a terceira série da antologia das líricas portuguesas da Portugália, que saiu, salvo erro, em 58, eu tinha 17 anos ou 18, e que de facto me revelou muitos poetas, e que por outro lado tem uma coisa que acho também interessante, que é, sendo o Jorge Sena esse autor torrencial que é em tudo, não só na epistolografia, mas até às vezes no ensaio, aquelas notas que ele faz de introdução sobre cada um dos poetas que selecionou, acho que são absolutamente exemplares, e algumas vezes as tenho citado e recorrido a elas. Portanto, é uma grande figura sob todos os aspectos e continua presente na nossa cultura, também graças à atividade do Ler Jorge de Sena.